Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Danilo Miranda, sou comercial da Quatro Gestão Contábil. Hoje a nossa convidada é a Raquel Araújo, que é a nossa coordenadora contábil, e vamos conversar com vocês sobre a importância do processo de onboarding, desde a implantação, desde a captação do cliente, né, para a gente poder entender ali quais são as principais necessidades que ele possui de acordo com o escopo do seu negócio e indo de encontro com toda a estrutura que a gente consegue parametrizar e fazendo com que fique um atendimento individualizado, né? Um atendimento, na verdade, personalizado. Seja muito bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, Danilo. Hoje, os nossos conteúdos, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de onboarding, sobre quem são as pessoas responsáveis pelo onboarding e quais são os conteúdos que a gente pode aplicar dentro desse onboarding. Quando a gente fala de onboarding, a gente tem ali o processo que acontece quando aquele cliente ele chega dentro da empresa. Então, ele vai conhecer um pouco do institucional, de quem são as pessoas ali que vão fazer todo o atendimento. E indo de encontro com isso, depois que a gente consegue fazer todo o mapeamento, identificar qual que é o perfil daquele cliente, a gente faz esse processo de onboard como se fosse o pós-venda. E aí os especialistas da nossa área, eles vão entender qual que é o real sentido para poder estruturar de acordo com a necessidade de cada cliente. Quando a gente fala nesse processo de pós-venda, o que é interessante a gente trabalhar? A orientação é essencial para poder aumentar o valor da marca do cliente, né, de modo a causar uma boa primeira impressão para ele. Isso vai fazer com que ele tenha um relacionamento de confiança com todos nós e o processo ele fica todo facilitado, né, tanto para o cliente final quanto para as pessoas que aqui realizam esse processo todo. A Raquel vai passar para vocês um pouquinho do guia de como que funciona hoje, porque a gente fala muito da estruturação do onboard contábil e em alguns momentos a gente consegue observar que os clientes eles não conseguem identificar quais são todos os serviços que uma contabilidade hoje pode entregar para ele. Então, a gente fala hoje de um mercado de contabilidade digital, que a gente vai conseguir fazer essa entrega, e aí a gente tem todo um processo definido e o processo elaborado. A Raquel vai contar um pouquinho para a gente. No primeiro momento que o cliente chega na nossa empresa, ele vai, como o Danilo falou, ele vai conhecer os setores, ele vai conhecer os responsáveis, ele vai ser treinado para que ele possa enviar o que a gente precisa, para que a gente possa fazer as estratégias necessárias para eles, estudar a empresa dele, ele vai ter um treinamento na nossa plataforma, com uma pessoa específica que vai fazer o acompanhamento dele até ele se sentir seguro, para que a gente possa fazer um acompanhamento mensal. No primeiro momento, aquele acompanhamento é semanal, para tirar as dúvidas, para saber se ele entendeu a nossa plataforma digital, para saber como que ele vai enviar essa documentação para a gente, o que a gente precisa, o que ele precisa que a gente forneça para ele, seja quinzenalmente, seja mensalmente. Então, é um conhecimento de ambas as partes, tanto do nosso processo com ele, quanto o que ele espera da gente. Exatamente. E é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque logo no início, quando eu falei de atender às expectativas dele, né, Raquel? A gente tem que estar muito alinhado com quais são os objetivos daquele cliente. Então, isso acontece até mesmo com a gente que é da área comercial, quando a gente faz ali a captação, a gente leva o cliente até uma reunião para poder apresentar quais são as soluções contábeis que a gente pode oferecer, seja emissão de nota, uma confecção de holerite, né, recuperação tributária, análise fiscal. A gente tem uma gama de serviços hoje que pode ir de encontro com aquilo que o cliente precisa. Então, a gente tem alguns nichos de mercado definidos que a gente consegue fazer o atendimento hoje, mas a gente também tem um know-how com a equipe toda bem estruturada para poder atender sempre aquilo que a pessoa precisa. E quando a gente fala de treinamento, é muito importante, porque esse treinamento ele tem que ser um treinamento contínuo, né, Raquel? Sim, ele é contínuo, né? Ele tem uma pessoa que acompanha todo o processo dele. No início, esse processo é mais efetivo, até para a gente conhecer, ele nos conhecer, ele criar confiança, né? E depois esse processo continua. É um processo enquanto ele, né,
ele ficar com a gente, ele vai ter esse acompanhamento de uma pessoa específica, que vai acompanhar aquela empresa em todos os momentos que ela precisa. Mesmo porque, numa determinada demanda, essa pessoa que faz o acompanhamento, ela vai solicitar a demanda correta para o setor correto. E isso a gente ganha tempo, né, para o cliente, e a gente ganha assertividade dentro do que ele precisa que a gente forneça para ele. Exatamente. E é muito legal quando a gente fala sobre isso, porque eu falo que a palavra rotina, às vezes, ela pode soar de uma maneira mais pesada, então tudo precisa de ser planejado. Então, quando a pessoa ela chega até a gente, né, quando aquela empresa ela chega até a gente consegue realmente realizar um mapeamento de acordo com o modelo de negócio dele, mas o cliente também ele precisa de entender como que funciona todo esse processo de treinamento. Ele precisa de usar as ferramentas que ele possui hoje a seu favor. E às vezes muita gente acaba pecando porque a gente pode mandar uma demanda para aquela pessoa, ela entendeu como é que funcionava ali um sistema, ela foi treinada, né, para poder subir arquivo, né, para poder gerir. E muitas das vezes existe uma cobrança muito grande em cima do escritório de contabilidade, porque a gente não fez uma entrega, mas a entrega que a gente não fez não foi porque existiu uma falha de processo da nossa parte, mas a pessoa ela tem que estar muito linkada. O empresário hoje, ele precisa de entender que a contabilidade ele anda de mãos dadas, né? Que a gente consegue ali, através de um planejamento estratégico muito bem definido, aumentar a lucratividade dele, fazer com que ele tenha ali todas os tributos, né? Que ele hoje tem aquela obrigação, né? Ter assertividade no regime tributário que se enquadra melhor para aquela empresa, né? Porque hoje a gente tem alguns regimes tributários, né? De acordo com o fisco, e a gente trazendo uma assertividade, isso vai trazer o planejamento para o próximo exercício dele, uma redução de custos, de impostos. Então, isso tem que estar bem alinhado com a contabilidade, para que a gente possa entregar tudo aquilo que a gente deseja, que ele faça o crescimento dele, que a empresa dele cresça, porque esse é o nosso objetivo maior aqui dentro da empresa. Exatamente. E quando a gente fala e quais são as vantagens, na verdade, de ter esse onboard, né? A gente vai trazendo esse volume de informação para vocês, porque é muito importante a gente entender que essa estratégia ela fideliza o cliente, porque ele vai sentir realmente uma credibilidade no que a gente entrega para ele hoje. E por que eu gosto muito de falar sobre isso e abordar esse tipo de assunto? Porque muitas empresas hoje, elas às vezes não conseguem trabalhar com a retenção de cliente. Mas por quê? Porque o processo ele não é definido de acordo com o que precisa ser entregue, né? Então, a gente hoje tem uma equipe aqui de profissionais treinados, que a Raquel vai falar um pouquinho de como que funciona o escopo dessa equipe. E aí, de acordo com o que a gente vai precisar, a gente vai conseguir levar para esse cliente essa entrega. Aguinha. Mesmo porque, né, Danilo? A gente presa muito aqui dentro para que o nosso cliente não seja mais um número para nós. Cada cliente é especial aqui dentro, cada cliente tem a sua importância dentro da 4 Gestão. Então, todo o cuidado que a gente tem com eles é para que eles realmente sintam essa diferença, que eles dentro da sua empresa, cada um é único aqui pra gente. Eles são muito importantes pra gente. Então, esse processo do onboard, a gente quer trazer que ele sinta isso, que ele não é apenas mais um aqui dentro da empresa. É verdade. E é muito interessante também, porque a gente consegue oferecer para ele aquela orientação de maneira adequada, né? Então a gente conta com o nosso time de sucesso do cliente para justamente no segundo momento ali do onboard introdutório, a gente já mapeou ali algumas necessidades dele, mas aí o nosso time de CS, que vai contar com a Raquel, com a Suelen, comigo também, a gente consegue fazer o possível para poder melhorar cada dia mais esse relacionamento com o cliente. Então a gente vai estreitar assim as nossas relações, a gente vai tentar ser o mais dinâmico possível para poder fazer aquela entrega dentro do prazo, mas como eu disse, a gente tem que trabalhar em parceria, né? A gente não consegue hoje realizar um trabalho se aquilo não for entregue para a gente. Então por isso que é importante a gente sempre buscar o desenvolvimento do
produto da melhor maneira possível. Quando a gente fala do produto, não só as ferramentas que a gente pode usar a nosso favor dentro da contabilidade, mas a gente conseguindo ali, às vezes, fazer um mapeamento 360, e quando a gente fala da 4Gestão, é isso que a gente realiza lá no momento que a gente faz a captação, porque a gente vai montar o projeto de acordo com aquilo que o cliente precisa hoje. Então, a gente consegue fazer uma leitura 360 da empresa dele, e isso por departamento. Então, a gente hoje tem profissional aqui dentro que tem capacitação em recursos humanos, a gente tem profissionais que estão mais focados nessa área de contabilidade, nas áreas fiscais. Então, tudo isso consegue trazer para a gente uma gama muito maior de serviços para poder oferecer para esse cliente, que ele fique satisfeito mesmo, né? E a Raquel vai contar para a gente como é que funciona hoje essa jornada de sucesso do cliente, que é uma coisa muito interessante também, que a gente sempre faz as mudanças, né, de acordo com o que a gente percebe que o mercado hoje busca, né Raquel? Para ir de verdade, para a gente ter a entrega dentro daquilo que o nosso cliente precisa. A gente não pode ter aquele modelo sempre engessado, porque senão a gente não vai conseguir ter a versatilidade de poder realizar tudo isso. Mesmo porque não são todas as empresas que sabem o que ela realmente deve trazer para a contabilidade. Sim. Os documentos que ela deve enviar, o que a gente precisa receber para a gente ter assertividade, para a gente ter legalidade dentro das obrigações dela, para que isso não gere uma autuação, para que isso não gere uma multa, né, futuramente. Então, essa parte do sucesso do cliente, a gente vem trazendo o suporte técnico, a gestão do atendimento, né, o relacionamento em si com o cliente, né, o envio de solicitação dos documentos, que é o treinamento que ele faz, que é o acompanhamento que a gente faz com ele, e em todo o tempo que ele estiver aqui dentro da 4, ele vai ter esse acompanhamento na hora que ele precisar. Entendeu? A gente tem uma equipe para isso, para que isso traga a gestão de qualidade das informações que ele precisa. Exatamente. E é muito legal quando a gente também fala, eu sempre falo muito legal porque realmente é muito legal. Quando a gente vai conseguindo identificar mesmo ali quais são as principais necessidades, onde moram as dores daquele cliente, a gente começa a ter insights. Esses insights, para quem a gente faz o atendimento, seja ele um cliente novo ou uma pessoa que está na base, isso traz para a gente muito recurso. E esse recurso deixa a gente muito mais próximo do mercado, deixa a gente muito mais próximo do cliente. A gente consegue realmente levar para ele uma solução muito adequada e vai fazer a máquina girar de uma maneira muito mais produtiva. Ele vai conseguir realmente trazer os lucros que ele precisa, né? Conquistar os lucros que ele precisa. Ele vai conseguir minimizar, às vezes, taxas, né? Impostos que ele nem sabia que estava sendo tributado da maneira mais interessante. Então, tudo isso traz uma diferença muito grande para a gente. E quando a gente fala sobre esse relacionamento, todo mundo precisa de entender que o foco principal é o nosso cliente. Sim. Né? Isso traz cada vez mais confiabilidade no nosso trabalho, porque ele vai ver o quanto que é necessário a contabilidade andar em conjunto com a empresa dele, para que esse crescimento dele aconteça, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, né, a maioria dos empresários vê a contabilidade como uma dor, não como uma amiga de um crescimento, do que a gente pode fazer para ajudar ele a reduzir os custos, as análises que a gente pode fazer para orientar se em determinado material ele está gastando mais, se ele consegue um fornecedor semelhante. Então, a gente conseguindo alinhar, ele conseguindo mandar tudo em dia, a gente consegue ter uma assertividade e mostrar um trabalho que realmente é o do contador. E é interessante também, porque isso tudo ajuda a gente a construir realmente a melhor experiência, a maior satisfação que o cliente ele pode trazer junto com a gente. Logo no início eu falei que a expressão rotina ela poderia ser mudada por planejamento estratégico, mas aí no nosso caso, falando de como a gente faz esse apoio, aí sim a gente precisa de entender como que funciona essa rotina junto com o planejamento estratégico definido pela própria empresa, porque isso vai dar para a gente
toda a segurança para poder desempenhar o que nós vamos entregar para ele de uma maneira ainda mais assertiva. Quando a gente fala isso, pessoal, a gente quer dizer que tempo realmente é dinheiro. E quando o processo ele não é bem definido, quando o processo ele não é bem estruturado, quando o planejamento estratégico ele existe, mas ele foi desenhado de uma maneira onde a gente vê que pode acontecer ali alguma questão mais morosa, isso tudo vai machucar o nosso cliente final. E a gente está aqui justamente para poder apresentar para ele uma solução ainda mais eficaz. Quando eu falei para a gente sobre também essa questão dos insights e ficar antenado ao mercado, a gente também vai conseguir, através disso, atrair novos clientes. Hoje a gente não faz um atendimento somente dentro de Minas Gerais, a gente consegue realizar o atendimento hoje dentro do Brasil todo, né? Sim. Então a gente faz essa leitura, a gente faz esse mapeamento, e é isso. Hoje, né, com tudo que a gente possui de tecnologias, facilita muito para que a gente possa atender todos os nichos, todos os estados, né, porque nós temos profissionais capacitados para isso. E é claro que dentro do nosso onboarding, a gente também não pode esquecer de alinhar toda a parte financeira, né? A gente fala de treinamento, desenvolvimento, a gente fala até mesmo da tributação, que é a parte financeira, mas é porque em um determinado momento do nosso onboard hoje, né, Raquel, a gente consegue pegar a gente tem um profissional específico para poder acompanhar ali toda essa jornada de satisfação do cliente, desde o início para depois fazer sempre o desenvolvimento. E aí pode falar um pouquinho para a gente como que funciona também. Por isso, Danilo, é tão importante o onboard. A gente saber a necessidade do cliente e se adequar ao que ele precisa. O onboard é essencial para isso. Então, Raquel, quando a gente fala disso, a gente fala sobre comunicação. E comunicação é apenas repassar uma informação? Não. Quando a gente fala sobre comunicação, a gente precisa de ter uma conexão com essa empresa que a gente está conversando, né? Com a pessoa que a gente vai conversar com ela, justamente para poder entender, mapear, identificar e saber se realmente aquilo que nós estamos conversando realmente faz sentido para os dois lados. É a mesma coisa de um professor de uma sala de uma escola, né? Ele não vai comunicar da mesma forma com alunos do 9º ano como ele comunicaria com alunos do 3º. Né? Eu faço essa analogia, mas é porque às vezes o segmento da empresa ele vai ser diferente. Né? Se a gente pega hoje, por exemplo, uma empresa do comércio que vai trabalhar com roupa de material esportivo, talvez o perfil daquela pessoa seja um perfil um pouquinho diferente de quem já trabalha, às vezes, ali no escritório de advocacia, né, que trabalha dentro de um financeiro, de uma empresa mesmo, que fica vendo ali número o tempo inteiro, e aquela pessoa precisa de ter muito foco, ela precisa de ser muito analítica para poder identificar tudo aquilo que ela precisa. Então, essa comunicação ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. Como a gente disse lá no início, tem que deixar de uma maneira óbvia quais são as expectativas que aquele cliente tem com a gente. Uma outra coisa muito importante que a gente está criando também, que é essa frequência de receber o feedback, né? Tanto no início da jornada dele conosco, mas ele também fazendo todo esse acompanhamento. Será que ele realmente está sendo assistido da maneira como ele precisa do nosso lado? E aí a gente vai fazer, é como se fosse uma pesquisa de clima, pessoal. Pesquisa de clima organizacional, a gente roda dentro da empresa para a organização saber qual que é a percepção dos colaboradores diante dela. Mas essa pesquisa de clima a gente vai rodar ela de maneira externa para poder saber também como que nossos clientes estão nos enxergando, e ele pode haver pontos de melhoria para que a gente consiga ainda ser mais assertivo em toda essa entrega. Precisamos de saber se a pessoa realmente entendeu. Então, nesse processo de onboard, esse processo de treinamento, esse processo de desenvolvimento, pergunta, ficou com dúvida? Aquele cliente não pode ter nenhuma vergonha de perguntar para a gente como que funciona. Porque, afinal de contas, a gente quer ser o coração dele dentro da empresa e fazer com que ele realmente tenha sucesso. E a gente tem que criar, na verdade, uma ponte de conexão. Ele tem que saber que é uma conexão de mão dupla que a gente está criando um com o outro, para que essa entrega ela seja uma entrega mútua, para que os dois estejam satisfeitos no final. É aquela velha relação ganha-ganha. Por isso que é tão importante ele se sentir único dentro aqui. Dentro da A4, que é o que a gente faz com cada um de nossos clientes. Cada um é único pra gente, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a
a especificidade, a especificação dentro da sua empresa, né? Cada pessoa é diferente. Então, assim, tudo quando a gente faz o onboard, com quem a gente está tratando dentro da empresa, tudo é estudado, porque às vezes o que a gente conversa com uma pessoa de uma determinada empresa, a outra não vai entender da mesma forma. Então, até a forma, igual você falou, até essa comunicação a gente estuda para que tudo fique muito bem esclarecido, para que ele não tenha dúvida e principalmente que ele não tenha vergonha de chegar e perguntar de novo. Poxa, mas ele já me explicou isso, será que ele vai querer me explicar de novo? Né? Ele não tem que ter esse medo, essa vergonha, porque nós somos a contabilidade, tem que ver a contabilidade como amiga dele. Então, para tudo que ele precisar, qualquer dúvida que ele tiver, ele tem que chegar e perguntar. E é muito relevante essa informação pelo seguinte, a gente precisa de trabalhar a escutativa. A escutativa ela é fundamental, acho que para todo tipo de relação que a gente vive hoje. E como você principalmente, né, que está nesse mercado contábil há mais tempo, e é muito legal o seu posicionamento de pensar fora da caixa, de entender que essa entrega hoje é personalizada, porque quando a gente vem em um mecanismo contábil de uma forma muito engessada, automaticamente a gente vai despejar uma série de informações para aquela empresa e depois o que vai acontecer? Será que realmente era aquilo que ele precisava? Então a gente precisa de agir com empatia, confiança, né, Raquel? A gente tem que saber, porque assim, os termos técnicos pra gente é muito, pra gente que já tá na área, né, há muito tempo, eu tô na área há mais de 15 anos, pra gente, quando eu converso com a minha equipe aqui, é diferente eu usar um termo técnico com eles, que eu sei que eles vão entender o que eu quero, o que o cliente quer, o que o cliente precisa, do que eu falar um termo técnico com o cliente. Então, até a forma de eu falar, de eu explicar, eu tenho que ter essa noção de como que eu vou falar com o cliente para que ele realmente entenda o que a gente precisa. Porque o que acontece hoje em dia, muitas contabilidades, né, muitas empresas tratam seus clientes, vou falar isso porque isso é o padrão, só que eles por mais treinamento que eles têm, eles vão continuar se sentindo perdidos, porque eles não vão entender realmente o que a gente precisa. E aquela coisa da transparência, do respeito. E eu falo que eu vivo isso no comercial também. Por que eu falo isso com você? Porque chega muita pessoa querendo abrir o seu CNPJ, né? E como o Cristiano Cerqueira, que é nosso CEO, ele fala com a gente, é o sonho que a pessoa sempre teve na vida dela, é uma oportunidade que ela tem. Então eu preciso de realizar ali naquele momento uma escutativa muito bem elaborada para poder trabalhar com uma venda consultiva, né? Para poder realmente realizar ali uma consultoria com esse cliente, identificar o que ele precisa e se está dentro do escopo de negociação que a gente realiza aqui hoje, se vai ter uma entrega da maneira como ele precisa. Então a gente precisa de, nesse primeiro momento também, criar essa confiança na intenção. Que a pessoa sempre está buscando o melhor com a gente, não o melhor para a gente, mas ela sempre está buscando uma melhor situação conosco ali o tempo todo. Então, resumindo tudo que nós falamos aqui, ouvir atentamente quando a gente fala do feedback, né, o que a gente precisa de fazer com o feedback, que a gente como gestor precisa de entender que o feedback é um presente. Porque quando a gente se fecha, a gente se cala, a gente pode definir uma estratégia errada, né? A gente pode tomar ali uma ação precipitada e que vai fugir do nosso fluxo. Então o feedback para a gente é um presente. Anotar os principais pontos, como a gente falou, que é essa questão da escutativa, entender qual que é o nicho de mercado que a pessoa se encontra. Quando a gente fala do nicho de mercado, pessoal, não é somente qual que é o modelo de negócio que a empresa tem hoje, né? É saber em qual estado que ela se encontra, qual cidade que ela se encontra, né? Porque ali cada situação, cada cidade tem sua especificidade. E quando a gente fala do feedback, uma coisa que eu acho muito fantástica é perceber a emoção daquele cliente. Porque tem muita gente que realmente ela nos procura em determinadas situações, porque às vezes ela não está precisando
do serviço propriamente dito, mas ela sabe que ela pode contar com a gente e ela quer conversar, ela quer, na verdade, criar um gatilho para poder se aproximar da gente. Então a gente realmente conseguiu chegar ao nosso objetivo, que é construir essa confiança, né? Nunca, jamais a gente pode trabalhar com juízo de valor. E quando a gente fala sobre isso, existe muito preconceito, né? Dentro desse mercado também, seja de tamanho da empresa, de questão de tributação, né? de lucratividade. Uma outra coisa que a gente nunca pode fazer é julgar quem dá pra gente feedback. Porque a pessoa pode ser uma... Às vezes ela não é decisora dentro da empresa, mas ela tem uma outra importância que, por mais que a gente acompanhe a rotina dela oferecendo o nosso trabalho, a gente não está ali para poder identificar algumas outras situações que estão no dia a dia dela, né? Quando o cliente não faz feedback, né, quando ele não tem esse acompanhamento, o que acontece na maioria das vezes, né? O que acontece na maioria das vezes? A empresa acha, o cliente X não tá me trazendo nada, não tá falando nada, então tá tudo bem. E a empresa se acomoda. E aí passa 3 meses, 4 meses, 1 ano, o cliente, eu vou sair dessa contabilidade porque ela não tá me atendendo. Porque não teve esse cuidado de procurar, de saber se o cliente está satisfeito, o que a gente pode melhorar para agregar os valores que ele precisa, entendeu? Porque o cliente silencioso é o cliente mais fácil de você perder. Então, esse acompanhamento que a gente faz, né, esse cuidado que a gente tem com eles, faça com que eles se sintam especiais aqui dentro. Então, pessoal, olha só que interessante que é esse nosso bate-papo, né? A gente sempre... Eu vou mudar porque eu tô falando muita gente. Então, pessoal, olha que legal que foi esse nosso bate-papo. Nós conseguimos entender que para todo o processo ficar bem elaborado, existe a conexão entre as pessoas. Então, a pessoa, ela é a peça fundamental, né, a peça-chave dentro de qualquer organização. Sem ela, por mais que eu tenha um sistema hoje que consiga me entregar aquilo que eu preciso, que consiga fazer ali emissões de notas, se eu consigo subir os arquivos para a nuvem, eu preciso de uma pessoa para poder elaborar, eu preciso de uma pessoa para poder entender. Então ela tem que estar no jogo junto com a gente, né? A gente tem que caminhar no mesmo passo, definir os objetivos juntos e dentro desses objetivos a gente consegue alcançar o resultado esperado. Então, por hoje é só. Queria agradecer muito a participação da Raquel. Esse é o primeiro de vários que a gente vai fazer juntos, né, Raquel? Sim. Então, assim, fiquem muito ligados aí nos nossos canais, nas redes sociais, porque em breve a gente vai conversar mais sobre esse conteúdo. Tem mais surpresa para vocês nas próximas semanas. A gente não falou tudo que a gente precisava, porque senão realmente virar um podcast. E pode contar com a gente, tá bom?